Bom dia, meus irmãos. Saúde a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É uma alegria para mim poder estar com os irmãos. Quando nós chegamos aqui em Portugal, nós viemos para Leiria e esta igreja foi a igreja que nos acolheu, o pastor Antônio, toda a liderança, e é uma alegria poder rever alguns irmãos. E ver também que a igreja está cada vez mais crescendo. Isso é uma alegria para nós que estivemos aqui com os irmãos há algum tempo atrás. Hoje nós estamos em Santarém, a minha esposa está ali comigo, estamos lá na Igreja Evangélica Batista de Santarém. Então, os irmãos que têm nos visitado lá, nossa gratidão, obrigado por tudo. E antes que eu me esqueça, ficou muito linda a reforma na igreja, irmãos. Gostei demais, eu particularmente achei muito bonito. Que Deus abençoe cada vez mais os irmãos. Eu gostaria de meditar com os irmãos num texto que está lá em Gênesis capítulo 6. É um texto conhecido, um assunto conhecido, que vai falar sobre a história de Noé, sobre a arca e tudo mais. Mas eu quero compartilhar com os irmãos assim mesmo e tirar alguns ensinamentos que o Senhor colocou no meu coração. Gênesis 6, a partir do versículo 11, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimento na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio, porque a terra, sobre a terra para consumir toda a carne, em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. De tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivo contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante tudo o que Deus lhe ordenara. Depois do capítulo 7, disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz.
e tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Amém? Vamos orar? Pai amado, obrigado pela tua palavra. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor me ilumine os meus irmãos, para que nós possamos tirar ensinamentos para aplicar às nossas vidas, ó Pai, e agradarmos a Ti, ó Deus, e fazermos a Tua vontade. Obrigado, ó Pai. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. O título desta mensagem eu coloquei Vivendo os Dias de Noé. Vivendo os Dias de Noé. Eu creio que nós estamos vivendo os dias de Noé, meus irmãos. Nós estamos vivendo os dias de Noé. Talvez você chegou aqui triste, talvez você chegou preocupado, talvez você viu que alguns lugares estão passando perseguição, o povo cristão está tendo fome, pandemias, acabamos de passar por uma, mas tem outras pandemias pelo mundo afora. Temos visto guerra, agora, em especial aqui na Europa, né? Quando é longe a gente quase que não se importa, mas quando é perto nos afeta diretamente. Então assim, nós passamos por dificuldades, passamos por lutas, passamos por momentos que muitas vezes nos abalam, como também naquela época também se passava. Eu fiz questão de relatar a história do dilúvio, de contar detalhes. Eu não vou entrar em todos os detalhes, mas eu quero pensar um pouco com os irmãos que as coisas estavam acontecendo naturalmente, entre aspas, né? Naquela época de Noé. As coisas estavam acontecendo. Jesus disse que eles casavam e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio. Então assim, a corrupção no gênero humano estava espalhada na face da terra. Também hoje não é diferente. Também hoje nós vemos a corrupção, nós vemos a violência. Timóteo, ele nos fala assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Irmãos, temos vivido tempos terríveis. Eu faço uma breve recapitulação da minha vida. Por volta dos anos 80, quando eu comecei a ter noção que eu passei aos 18 anos de idade, comecei a ter noção um pouquinho mais das coisas, da violência, né, da humanidade e tudo mais. E eu tinha esperança que um dia iria melhorar. Mas a verdade é que não, está cada vez mais a piorar, está cada vez mais pervertido, está cada vez mais complicado, né? Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos. Temos visto isso, meus irmãos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se desses também. Então Timóteo já falava lá, né? Aliás, Paulo fala a Timóteo que no final dos tempos haveria todo esse tipo de impiedade, E nós vimos que na época de Noé não era diferente. Até que o Senhor encontrou uma família justa, né? Encontrou Noé, um homem que andava com Deus. E o Senhor dá uma orientação a Noé para que construísse um barco. Naquela época, meus irmãos, até então, não havia chovido.
lá em Gênesis vai falar, em Gênesis 2, 5 e 6, que um vapor, porém, subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então, até então não existia chuva. Até então não existia chuva. E aí, de repente, chega Deus, tem uma conversa com Noé e fala para ele que ele tinha que construir um barco. Imagine, irmãos, o conflito que Noé teve quando ele recebeu essa ordem. Nós olhando aqui o capítulo 5, no último versículo, Noé tinha 500 anos quando gerou Sem, Cã e Jafé. E depois, mais para frente, se vocês forem olhar, quando ele entra na arca, aqui ele tinha 500 anos, ele estava com 600 anos. Então, subentende-se, né, que provavelmente durou um período de 100 anos, talvez um pouco menos, dependendo ali o momento exato que ele construiu a arca. Imagine você viver toda uma vida que a princípio, trabalhando, fazendo uma obra que ao mundo era algo assim, inimaginável, né? Esse homem é um louco, fazendo um barco com a ideia de que virá chuva e ele vai salvar ele e a família dele. Ele e a família dele. Porém, meus irmãos, Noé não questionou a ordem recebida, apenas tomou as providências necessárias para a construção da arca, tornando-se eterno exemplo de obediência. Se ele não obedecesse ao Senhor, não estaríamos aqui hoje para meditar sobre essa história, porque da descendência de Noé, o Senhor separa também a vinda do Messias, a vinda de Jesus, que nos traz até aqui neste momento para celebrarmos, né, através da salvação de Cristo Jesus. Meus irmãos, como é bom poder ver a igreja cheia, uma igreja que eu amo, os irmãos que são daqui, que eu sempre falei, eu tenho um carinho muito grande por esta igreja, mas como é bom ver pessoas que estão se achegando, mas temos que ser mais ainda, irmãos, temos que ser obedientes, como foi Noé, nós temos que buscar colocar as nossas vidas diante de Deus. Noé é lembrado por Hebreus como um dos heróis da fé. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se via, e sendo temente a Deus, aparelhou uma marca para a salvação da sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Porém, meus irmãos, Noé ele não iria conseguir construir aquela arca sozinho. Ele não iria conseguir, porque a obra era muito gigantesca, era muito grande. Como nós podemos pensar nas palavras do Senhor, né? Que a seara é grande, mas falta trabalhadores para a seara. Mas nesse momento Noé tinha 100 cães de Jafé, tinha suas noras, tinha sua esposa. E eu imagino ele acordando eles diariamente, né? Para obedecerem aquilo que Deus tinha falado para Noé, para construírem essa arca. Noé deviam apenas obedecer ao seu pai, à família. A mulher de Noé, as mulheres dos filhos, da mesma forma. Havia ali uma hierarquia definida. Meus irmãos, aquela família foi salva pela obediência. Eles não questionaram a Deus, eles foram obedientes à voz de Deus. Ainda que Deus falasse com Noé, eles acreditavam e eles continuaram trabalhando. Eles foram obedientes. Eles poderiam muito bem buscar os prazeres do mundo,
mas eles resolveram ser obedientes. O Senhor deseja que nós lhe obedeçamos, sem comprometermos. O Senhor deseja que lhe obedecemos, mesmo sem compreendermos perfeitamente suas ordens. Não temos o direito de questioná-lo. Estava aqui a ouvir a escola bíblica dominical, e aí o pastor falando de arrependimento, de fé, e depois nós podemos entrar na área da escatologia também. E são assuntos que algumas vezes nos causam certa dificuldade em compreender. Eu poderia falar como Pedro falou a respeito de Paulo. Eu poderia falar para o Alírio, né, que ele fala algumas coisas difíceis de compreender, mas eu admiro muito a escola, as aulas do Alírio, porque me ensina muito, me edifica demais. Aquela família foi salva pela obediência. Voltando para cá, o Senhor deseja que nós lhe obedecemos, mesmo sem compreender. Assim foi com Jonas também. Jonas não compreendeu no primeiro momento, mas ele foi rebelde, ele resolveu ir para Tarsis. Mas o Senhor tinha um propósito na vida de Jonas, e o Senhor conduz ele até Nínive, e Nínive é salva através da pregação da palavra. Jesus disse que os últimos dias seriam como os de Noé. Ele disse assim, lá em Lucas 17, assim como foram nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo, irmãos, vivia comendo, bebendo, casando e sendo dado em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. O povo vivia normalmente, até o dia que veio o dilúvio. Podemos tirar 3 ensinamentos aqui básicos, irmãos. Primeiro, a corrupção do mundo. O mundo estava corrompido. Meus irmãos, o mundo hoje não é diferente. A tecnologia, ela evoluiu, mas o homem continua fazendo barbaridades. Acabaram de encontrar essa semana, em uma das cidades lá da Ucrânia, onde a Rússia invadiu, 800 pessoas mortas que foram assassinadas, presídios no Brasil, onde as pessoas, não falo recentemente, mas assim, uns 2 anos atrás, onde teve uma rebelião e deceparam a cabeça cortaram a cabeça de cerca de 50 presos e exibiram as cabeças. Onde que está a evolução do ser humano? A gente continua ainda com a violência, nós continuamos com a maldade, nós estamos inseridos num mundo que está inserido na maldade, mas o Senhor Jesus disse para nós: não os peço que os livre do mundo, mas que os livre do mal, né? Que os tire do mal. Nós devemos ser sal e ser luz nesse mundo corrompido. Noé é importante porque marca um verdadeiro filho de Deus, porque ele não quis impressionar as pessoas, ele quis simplesmente obedecer ao Senhor, uma obediência sincera, profunda e radical. Ele espera de nós que nós sejamos obedientes, uma fé sincera, profunda e radical. Nós não precisamos de títulos, nós não precisamos de sermos reconhecidos, nós precisamos obedecer a Deus. Eu imagino a simplicidade de Noé, construindo aquela arca, dia após dia, cortando as árvores, passando betume, aqui em Portugal se chama de alcatrão, né? Passando o alcatrão lá para que pudesse vedar os lugares. Penso que a arca não era bonita, a arca não tinha leme também, ela só ia flutuar, e assim Noé fez. Então nós vamos ver a obediência de Noé,
e cumprindo o que Deus o chamou para fazer, vemos o cuidado profundo da parte de Noé, em fazer tudo conforme a palavra do Senhor, ao preparar aquela arca exatamente conforme o que Deus disse. Não era de qualquer jeito, irmãos. As coisas do Senhor não é para fazer de qualquer jeito. O Senhor deu as especificações de como deveria ser a arca. O Senhor deu as especificações de como deveria ser o tabernáculo, de como deveria ser o templo. Era para fazer do jeito dele, não do nosso jeito. Nós muitas vezes queremos fazer, dar um jeitinho nosso, né? Olha, eu vou seguir a Deus, mas do meu jeito. Passamos por momentos de pandemia, que alguns irmãos, acredito eu, tá? Eu não conheço, mas também não procurei conhecer, que agora é membro de igreja através de televisão. Olha, eu vou assistir o culto através da televisão. Irmãos, como é gostoso a vida em comunidade, como é gostoso rever os irmãos, como é bom ver os irmãos, sabe, estarem na comunhão dos irmãos, estarmos presentes, nos organizarmos como igreja. A palavra de Deus fala em Hebreus, para nós não deixarmos de congregarmos como igreja, como alguns têm feito, mas nós temos que ser obediente a Deus. Irmãos, nós podemos imaginar os motivos de chacota, né? De brincadeira contra Noé. Vocês são loucos. Vocês saem para fazer essa arca num lugar seco, esperando que um dia venha a chuva do céu. E eu penso que muitas pessoas pensam assim de nós também. Vocês saem domingo pela manhã para ir à igreja. Vocês não se misturam com o pecado, né? Nas empresas, nas escolas, na rua. Por quê? Porque a vida é tão curta, meus irmãos. A vida é tão curta. Talvez as pessoas perguntem assim: a vida passa tão depressa, eu tenho que aproveitar a vida. Eu tenho que viajar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer... Mas esquece do mais importante. Esquece do mais importante, que é servir a Deus. É fácil nós sermos fiel aqui no meio da igreja, mas e fora da igreja? Nós temos sido fiel ao Senhor? Nós temos dado bons exemplos ao Senhor? Eu confesso essa semana que eu quase me irei, meus irmãos, mas eu creio que o Senhor me deu paciência. Eu estava em Lisboa na sexta-feira, na quinta-feira, eu fui levar um casal até o aeroporto e cheguei cedo demais, né? Com certeza o voo era às 10 horas, e eu fiquei esperando abrir o cartório, o notarial, a conservatória, para resolver um assunto da igreja. E eu cheguei lá umas 2 horas antes de abrir. E eu parei o carro, fiquei esperando uma vaga. A hora que surgiu uma vaga, que a mulher pega o carro dela e sai do estacionamento, vem um outro mais esperto do que eu e já coloca o carro lá dentro. Eu olhei assim, eu fiquei indignado. Eu fui lá, tá, irmãos? Eu fui lá, eu disse, falei: Senhor, eu estou quase 1 hora esperando essa vaga aqui. O Senhor vem na minha frente e pega a vaga. Meu senhor, é a vida, é assim. Eu combino com essa mulher todo dia de eu fazer isso daí com ela, porque ela sai para trabalhar e eu preciso. Falou: mas o senhor acha honesto fazer isso? Mas é a vida, né? É a vida. Ai, irmãos, falei: tá bom. Deus vai. Não vou pecar. A palavra de Deus fala: irai-vos, mas não pequei, né? Mas não pequeis. Aí passou 5 minutos, acho que não mais que isso, apareceu uma vaga melhor ainda, fui lá, parei o carro e o Senhor me honrou ali também, de certa forma. Mas nós somos tentados, meus irmãos, a ir lá e falar umas verdades, né?
Se nós não fôssemos cristãos, nós poderíamos talvez ir lá e ficar nervoso. Conta-se a história de uma vez que um pastor, é caso verídico, tá? Lá na cidade de Guarulhos, ele sai do aeroporto, vai um irmão buscar ele no aeroporto de Guarulhos, e quando ele sai, um carro fecha ele, né? Quase bate, quase tem um acidente. Aí o irmão que foi buscar ele fica nervoso, eu acho que fala uns palavrões, perde a razão. Aí o pastor fala para ele assim: irmão, por que você fez isso? Por que você fez isso? Falou: mas pastor, o senhor viu o que ele fez? Quase bateu no carro e tudo mais. Eu falei: eu vi, meu irmão, eu vi. Eles podem fazer isso, nós não podemos fazer isso. Nós não podemos, nós temos que dar o exemplo. Nós temos que dar o exemplo. Eles podem, nós não. Nós temos que dar o exemplo. Mas vamos continuando. Eu queria deixar uma frase com os irmãos, de tudo que eu falar, que nós estamos vivendo os dias de Noé, meus irmãos. Nós estamos vivendo os dias de Noé. Não tire isso da sua mente, por gentileza, porque o mundo hoje está caminhando, as pessoas estão casando-se, dando-se em casamento. Assim como a arca de Noé parecia desnecessária, até que chegou o dia do dilúvio, assim também a igreja e o evangelho parecem coisas desnecessárias para o mundo, até o dia quando os céus se abrirem e Jesus descer para julgar os vivos e os mortos. Aí naquele dia eles enxergarão a importância da igreja de Cristo. Nós estamos vivendo os dias de Noé, meus irmãos. Haverá um novo dilúvio, haverá um novo juízo, não no sentido de água, meus irmãos, mas no sentido da vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos que pensar que dentro da arca havia salvação, mas fora da arca havia morte. Dentro da igreja, irmãos, do corpo de Cristo, há salvação, há proteção da ira de Deus, mas fora da igreja só há morte. Por isso a importância de nós virmos à igreja, por isso a importância de nós estarmos em comunhão. Tá certo que a palavra igreja, né, no grego eclesia, significa chamados para fora. Nós somos desafiados aí fora e mostrar o evangelho da reconciliação. Mas a importância de nós estarmos firmados na igreja, a importância de nós estarmos seguros, porque quem estava dentro da arca estava seguro. A irmã Abigail, um pouquinho antes, ela ouviu essa mensagem que eu preguei às 9 horas, ela chegou ao pé do ouvido para mim ali e falou assim: pastor, com Jesus no barco tudo vai muito bem. Falei: é verdade, irmã, é verdade. Com Jesus no barco tudo vai muito bem. Como entender aquilo que nós cantamos, né? Ó mestre, o mar se revolta, né? E o irmão Arthur comentou que Jesus dormia no barco. Eu não consigo entender como que dorme no barco durante uma tempestade. Mas se a palavra de Deus fala que estava dormindo, eu acredito que é a palavra de Deus. Mas Jesus estava no barco. Jesus tem que estar no barco da nossa vida. Eu estou indo para a conclusão. A igreja pode ser comparada à arca, irmãos. Quem quiser ser salvo deve fazer parte da igreja. Eu não estou falando de ser arrolado no hall de membros, mas ser escrito no livro da vida do Cordeiro, meus irmãos. É saber que faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Não é fazer parte do hall de membros, mas é saber que serve a Cristo. É saber que você tem a salvação eterna.
A obra de Deus pode ser comparado ao trabalho da construção da arca. Nós estamos construindo a arca, meus irmãos. Nós estamos construindo a arca, a igreja do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não deixou um segundo plano, né? Mas Ele falou assim: ide, pregai o evangelho, fazei discípulos. Mas não tem um segundo plano. Agora compete a nós chamarmos a nós, assumirmos a responsabilidade e fazer a obra do Senhor. A obra de Deus deve ser comparada à construção da arca, como eu disse. Muitos trabalharam nela, talvez, e cada um de nós deve examinar a si mesmo para não ficar para trás. Será que eu faço parte desta igreja? Será? O pastor falou aqui hoje que de um seminarista que aceitou Jesus durante o curso de teologia. Eu já soube, pastor, de um pastor que se converteu durante o retiro de pastores. Eu não consigo entender isso, mas não consigo entender. Mas assim, nós vivemos na igreja, mas nós não vivemos uma vida muitas vezes digna, irmãos. Nós sabemos, e o pastor, eu vou aproveitar o Alírio que está aqui e citar os exemplos dele, que é mais fácil. Mas ele falou daquele filme Deixados para Trás, né? Onde quem fica para trás é o pastor. O pastor ficou para trás. Como que aconteceu isso? Muitos abandonam a igreja por verem muitos problemas dentro dela. É verdade, irmãos. Quanto mais você se envolve com a igreja, você vai ver que tem pessoas difíceis. Você vai ver que tem pessoas que te machucam algumas vezes. Você vai ver que tem pessoas que, de certa forma, não fazem o que você quer. E às vezes, meus irmãos, essas pessoas indelicadas, essas pessoas que machucam os outros, somos nós, tá? Nós olhamos a trave no olho do irmão e não vemos cisco no nosso... Aliás, é isso. Olhamos o cisco e não vemos a trave. Obrigado, irmã Isabel. Olhamos o cisco, mas não vemos a trave que está no nosso olho. Irmãos, eu quero concluir. Não abandone a igreja, apesar das dificuldades. Irmãos, haverá um novo dilúvio, mas não de água, mas da ira de Deus sobre a terra. Mas lembre-se que Ele fez uma aliança com Noé. Ele fez uma aliança com Noé. O livro de Apocalipse fala de grandes catástrofes que acometerão a humanidade, encerrando a sua história neste mundo. Eu quero falar para os irmãos que vai chegar um tempo em que o Senhor voltará e será um novo céu e uma nova terra. E eu quero falar para vocês que novamente, meus irmãos, uma família vai escapar. A família de Noé escapou lá em Gênesis 6. Uma nova família vai escapar. Essa família chama-se igreja, irmãos. Igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso a importância de nós estarmos dentro da igreja. Aqui dentro a vida, a salvação, a restauração, a perdão. Lá fora o mundo quer nos abraçar, mas para nos destruir. O mundo jaz no maligno. Enquanto o mundo estiver sendo destruído pelas calamidades, a igreja subirá triunfante. Depois haverá novo céu, nova terra e uma eternidade de maravilhas que estão além da nossa imaginação humana. Atos 2,40 fala assim: salvai-vos desta geração perversa. Salvai-vos desta geração perversa. E Hebreus vai falar assim: se ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus, não endureçais os vossos corações. Não endureça o seu coração, meu irmão. Permaneça firme na igreja. Permaneça envolvido.
se entregando. Sabe, quando eu tinha meus filhos pequenos, eu creio que todos nós que temos filhos pequenos, que temos filhos, ou grandes ou pequenos, já passaram por isso. Quando você ia numa piscina funda, aqui em Portugal fala piscina, né? Piscina. Quando vai numa piscina funda, você fala para o seu filho assim: vem filho, pula que o pai te segura, pula. E ele vai correndo, ele pula, e você vai lá, pega ele. Eu creio que Deus é assim conosco também, irmãos. Vem, meu filho, venha, eu vou te sustentar, eu vou te dar paz. Amém? Eu quero orar pela sua vida, quero orar pela minha vida. Pai amado, está aqui a tua igreja, ó Pai. Eu não sei como cada um chegou aqui nesta manhã, mas eu sei, ó Pai, que o Senhor quer transformar as nossas vidas. Ó Pai, nós precisamos construir, Pai, esta arca chamada igreja. Nós precisamos, ó Pai, ser obedientes a Ti, ó Deus. Nós precisamos, ó Pai, estarmos juntos para fazer esta obra que o Senhor deixou sob a responsabilidade nossa. Por isso, ó Pai, nos capacite, nos ajude, ó Pai. Não nos deixe, Pai, corromper por este mundo, ó Pai, mas que nós possamos renovar a nossa mente todos os dias, ó Pai. Todos os dias nós buscarmos a Tua dependência, pois sabemos que só o Senhor é santo. Santo, santo, santo é o Senhor, ó Pai. Nos ajude, nos dê força e que nós possamos estar no centro da Tua vontade, ó Deus. E nos ensine, ó Pai, a vivermos dentro da igreja, ó Pai. Nos ensina a perdoar, nos ensina a amar, nos ensina, ó Pai, a estarmos fazendo aquilo que Te agrada, ó Pai. E que o Senhor olhe para nós e que se agrade de cada um de nós. Obrigado, ó Pai. Nós oramos agradecidos no nome precioso de Jesus. Amém.